Olá, terceiros anos. Eu queria falar um assunto com vocês, que é sobre, já é o assunto do terceiro ano, agora, enfim, a gente entra no assunto do terceiro ano, né? Que é genética. E eu queria fazer uma pequena introdução nesse assunto, falar sobre genética mendeliana. É um vídeo bem curtinho, mas dá um histórico, assim, de a gente entender do que a gente está falando, certo? Então, por que essa primeira parte é genética mendeliana? Vocês vão encontrar em algum lugar princípios básicos de genética e tal. Por que genética mendeliana? Porque, e aí vocês vão entender também por que dessa ervilha aqui. Só deixa eu fazer um esqueminha aqui. Vocês vão entender por que dessa ervilha aqui também. Né? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar de Mendel no ensino fundamental, nos trabalhos de Mendel e tal, mas ficou meio no ar, assim. Então, a ideia é situar para a gente poder aprofundar, no próximo vídeo, aprofundar a genética, falar da parte molecular, digamos assim, né? Então, vamos lá. Por que mendeliana? Por causa desse cara aqui, ó, o Mendel, Gregor Mendel. Ele viveu entre 1822 e 1884, lá na Morávia, quase leste europeu, lá perto da Tchecoslováquia, lá para aqueles lados lá. Esse cara era um monge, ele vivia nesse monastério aqui, o monastério de Brunn. E qual é a importância dele como monge? Ele fazia muitas atividades científicas nesse monastério. Vários monges também eram cientistas, né? Eles tinham muito tempo para fazer experimentos e trabalhar com ciência. E ele, especificamente, ele trabalhava com cruzamento de plantas, né? Fazia cruzamento de plantas para ver o que ia dar. Cruzava uma planta com outra para ver o que ia dar. Daí esse cara foi chamado, ele foi estudar física, matemática e história natural na Universidade de Viena, na Áustria. Então, em muitos livros a gente encontra ele como um monge austríaco. Na verdade, ele estudou na Áustria, né? Ele não era austríaco. Mas isso não vem ao caso agora, que é a Universidade de Viena. E lá ele utilizou todos os experimentos que ele fazia como monge, ele utilizou o método científico, né? Para obter resultados. Então, basicamente, ele estudava como que as características eram passadas de uma geração para outra. De que forma que os indivíduos, seja ele qual for, ele usava plantas como estudo, né? Mas ele queria entender como que as características eram passadas para os descendentes. Essa era a base da ciência dele, da pesquisa dele, dos experimentos dele. Então ele apresentou o trabalho dele, né? Ele publicou em 1866 na Sociedade de História Natural da cidade dele lá, onde ele morava. Ele apresentou, aquilo ali ficou engavetado, ninguém deu muita bola, né? Não fazia muito sentido. E daí, 35 anos depois, o trabalho dele foi redescoberto, já com os trabalhos de Darwin, falando sobre evolução, e aí a gente vai falar isso mais para frente, mas aí tudo fez sentido. Quando a gente fala de evolução e percebe que os descendentes herdam de alguma forma as características dos pais, esse cara, através dos experimentos dele, ele explicou o mecanismo, como isso acontecia. Isso foi uma novidade, só que ele já tinha morrido. Então ele morreu sem saber que até hoje ele é considerado o pai da genética. Geralmente na ciência tem o pai de alguma coisa, né? O pai da evolução é o Darwin, o pai da genética é o Mendel e assim por diante, né? Porque esse cara tem trabalhos que foram cruciais para o entendimento do assunto, né? Essa figura aqui já é bem conhecida da gente, a gente já viu ela quando falou sobre reprodução, então é bem importante a gente guardar isso daqui, ó. Na nossa espécie, o nosso número 2N é 46, mas não vem ao caso. A gente está falando de 2N, é um número diploide. Independente, pode ser 2, pode ser 4, pode ser 8, 16, qualquer número, né? Nesse caso aqui, na nossa espécie, o número diploide é 46, certo? Logo, os óvulos e os espermatozoides, ou seja, os gametas, são haploides. É isso que a gente tem que guardar agora.
o organismo é diploide e o gameta é haploide, certo? Independente do valor, independente do número de cromossomos que tenha dentro das células. Então, o que esse cara fazia? Ele trabalhava com ervilhas. A planta que ele trabalhava para fazer aqueles experimentos de cruzamento com plantas era a ervilha. Agora, por que trabalhar com ervilhas? Por várias razões. O cultivo é bem fácil, não tem muito, não necessita muito cuidado. As características são bem definidas, a cor da flor, a cor da semente, né? São bem marcantes, são características bem marcantes. É uma planta que tem fácil polinização. Eu consigo, com um pincelzinho, é uma planta hermafrodita. Isso é extremamente importante para o trabalho dele. O que é uma planta hermafrodita? Que produz tanto gameta masculino quanto gameta feminino na mesma flor. Certo? Então, o que acontece? O pólen, que seria o análogo ao espermatozoide, o pólen fecunda o óvulo da mesma flor. E aí aquela característica se mantém no indivíduo, né? Não tem característica de outro indivíduo para se misturar. É a característica do mesmo indivíduo gerando um novo indivíduo, certo? Então não tem mistura de organismos diferentes. Fácil polinização, eu consigo pegar o pólen de uma planta, a gente vai ver daqui a pouco, de uma flor, né? Eu consigo pegar o pólen de uma flor e colocar no óvulo da outra flor, e vice-versa. Isso chama polinização artificial, porque é o ser humano que está fazendo. E por ser hermafrodita, ela consegue fazer autofecundação, ou autopolinização, porque é o pólen de uma planta, né, fecundando o óvulo da mesma planta, da mesma flor. Então, o primeiro passo do trabalho dele era encontrar variedades bem diferentes. E a ervilha é desse jeito. Nota aqui, a forma da semente. Ou ela é lisa, ou ela é rugosa. Né? Lisa é aquela ervilhazinha que a gente compra no mercado, bem bonitinha. Ou ela pode ser rugosa, como se ela tivesse murcha. Então, ou a planta produz semente lisa, ou a planta produz semente rugosa. Em relação à cor da semente, ou a planta produz semente amarela, ou produz semente verde. Em relação à cor da flor, ou ela pode ser púrpura ou branca, essa roxinha ou branca. Então percebam que são características bem distintas e bem marcantes, ou é uma coisa ou é outra. Qual a importância disso? Fácil análise, eu consigo perceber, essa aqui é de um jeito, essa é de outro jeito. E para pesquisa que ele estava fazendo, isso é bem importante. Ele definir se aquela característica se manteve ou se alterou na descendência. A forma da vagem, ou ela é gordinha assim, inflada, ou chatinha, comprimida, apertada. A cor da vagem, ou a vagem é vermelha, verde ou amarela. A posição da flor, ou ela é terminal, está no final do caule, ou ela está no eixo do caule, que a gente chama de axial ou terminal, ou ela está no eixo do caule, ou ela está na ponta, no término, no fim do caule. E a altura da planta, ou ela é uma planta alta, ou ela é uma planta anã. Então percebam que as características são bem marcantes. Forma da vagem, cor da vagem. Aqui, as duas variedades possíveis. Esse conceito aqui de dominante e recessivo a gente vai ver mais para frente, certo? Mas é só para ilustrar as características bem contrastantes entre uma planta e outra com relação às suas características, né? Então, o segundo passo do trabalho dele é certificar que todas as plantas do experimento tinham linhagens puras. O que ele quer dizer com linhagem pura? Linhagem pura é quando eu cruzo dois indivíduos, por exemplo, com a mesma característica. Nesse caso aqui, ele usou flor púrpura. Planta com flor púrpura, planta com flor púrpura. Eu cruzo as duas e todos os descendentes, 100% dos descendentes, nascem púrpuros. Significa que aquela geração é pura. Aqueles indivíduos que se cruzaram são puros, certo? Então guardem esse conceito. Puro. Hoje o puro a gente chama de um outro nome, mas guardem o conceito puro. Aqui é só para ilustrar,
Como é que é o procedimento natural? Aqui vocês percebem a estrutura masculina, né? Essa mais para cima aqui, ó. E aqui a estrutura feminina. Aqui está o ovário e aqui a estrutura feminina onde vai receber o pólen. Então o pólen é liberado pela estrutura masculina, pelo estame, e é recebido pelo estigma, que é a estrutura feminina. E aí o pólen vem descendo e aqui ele desenvolve o fruto, aqui dentro do ovário. Esse é o natural de uma planta hermafrodita, certo? Perceba, tem a estrutura masculina, que são os estames, e a estrutura feminina, que é essa aqui que está no meio aqui. Agora, o que se faz para evitar a autofecundação? Quando ele está fazendo o experimento, em alguns casos não é interessante que a planta faça autofecundação. Pode acontecer uma contaminação natural. O que ele faz? Corta os estames. Corta os estames, ele fica só com a estrutura feminina. Aí o que ele faz? Pega e faz polinização cruzada. É isso que ele fazia, para ver qual seria a descendência. Ou seja, o que ele faz? Então, esse era o experimento dele. Ó. O que ele fazia? Ele pegava o pólen de uma planta, que ele chamou de planta A, e não permitia a autofecundação, porque ele cortou os estames, ó, de uma planta. Então, a planta não se autofecunda mais. Então, ele só pode fazer fecundação cruzada. Cruzada é de uma planta para outra, de uma flor para outra, certo? Então, o que ele faz? Pega o pólen de uma planta e fecunda o óvulo da outra. E fazia a mesma coisa. Pegava o pólen da outra e fecundava o óvulo da uma. E assim por diante. Isso é o que ele chamou de fecundação cruzada. Então, lembrem-se, nos experimentos dele, pelo menos na primeira geração, não tinha autofecundação. Era fecundação cruzada. O terceiro passo, cruzar plantas puras que se diferenciavam quanto à característica. Então ele percebeu lá atrás que ele pegava planta... se eu pegar uma planta com flor púrpura e cruzar com flor púrpura, só dá púrpura. Então eu sei que essas duas púrpuras são puras. E se eu pegar duas plantas que produzem sementes amarelas, amarela com amarela, sementes amarelas, e só dá semente amarela, eu sei que essa amarela é pura e essa amarela é pura. Agora, o que daria se eu pegasse uma pura amarela, ou seja, ela cruzando com outras amarelas sempre deu amarela. Vamos pegar uma delas então. E eu pegar uma planta verde, que produz semente verde, que cruzava com outra planta que produz semente verde, e sempre dava verde. É pura também. Então agora vamos pegar uma amarela pura e uma verde pura. O que vai dar? Né? Qual será o resultado? Esse era o experimento que ele fazia. Ver o que vai dar quando se mistura características contrastantes. Aqui tem um exemplo de textura da semente. Planta com semente lisa, planta com semente rugosa. Ou seja, lisa e rugosa. Fez aquele mecanismo lá de fecundação cruzada, que ele chamou de geração parental. São os pais. Um pai liso e um pai rugoso. Daí produziu uma geração que produziu sementes amarelas. Certo? Que ele chamou de F1, primeiros filhos. Aí fez autofecundação dos filhos. Aqui ele não cortou estame de ninguém. Deixou se autofecundar. Ele obteve F2, que seriam os netos dessa primeira geração aqui. Vamos ver se aqui dá para entender um pouquinho melhor. Isso que ele estudava, a gente chama hoje de monohibridismo. Por que monohibridismo? Híbrido significa mistura. Certo? Mono é um só. Por que um só? Um só o quê? Uma única característica. Ele está usando uma única característica. Nesse caso aqui, ó, ele está cruzando sementes que plantas que produzem sementes verdes e plantas que produzem sementes amarelas. Então, qual é a característica que ele está usando aqui? Cor da semente. Então, é uma característica só. Monohibridismo. Mais para frente, a gente vai ver o dihibridismo, trihibridismo, tetrahibridismo, enfim, polihibridismo. Agora vamos focar no monohibridismo, que é o que nos interessa agora para entender o mecanismo da genética mendeliana, da genética básica, certo? Então, o que ele fez? A geração parental. Verde pura, amarela pura. Como é que eu sei que elas são puras? Porque quando eu cruzo essa verde com outra verde, só dá verde.
Quando eu cruzo essa amarela com outra amarela, só dá amarela. Então vamos pegar uma pura amarela e uma pura verde, vamos ver o que vai dar. Ele cruzou, fez aquela polinização, aquela fecundação cruzada. Na primeira geração, em F1, 100% dos descendentes nasceram plantas que produzem sementes amarelas. 100%. Aí o que ele fez agora? Fez autofecundação dessas plantas aqui. Porque aqui elas já tinham estames, nasceram flores novas. Aqui elas tinham estames e o estigma. Então as plantas aqui, hermafroditas, ele permitiu a autofecundação. E quando ele permitiu a autofecundação e nasceram os netos dessa geração aqui, que é a geração F2, essa geração aqui, apareceu o verde de novo. Então, nasceu 75% dos descendentes de F1, que é a autofecundação dessa geração aqui, 75% nasceu amarelo e 25% nasceu verde. Então, ele concluiu o que aqui? Bom, se eu estou cruzando amarelo com amarelo, e aqui apareceu aí mesmo que em maior proporção tenha nascido amarelo, mas ainda apareceu verde, então significa que tem alguma coisa do verde aqui dentro, correto? Foi uma conclusão que ele tirou. O verde, ele está mascarado aqui dentro, não apareceu. Apareceu aqui no neto, correto? Teria alguma coisa nessas plantas aqui que ainda, como é que eu posso dizer, carregavam a característica cor verde, apesar dela não se manifestar externamente nessa geração aqui, mas eles carregam essa informação, tanto que ela aparece aqui, certo? Então, o que ele sugeriu? Bom, ele sugeriu que todos os indivíduos possuem um par de fatores. E esse par de fatores se segrega na formação dos gametas. Esse é o enunciado do que a gente considera hoje a primeira lei de Mendel. Qual é a primeira lei de Mendel? Todos os organismos, para cada característica, guardem bem isso, todos os organismos, para cada característica, ou seja, no caso da ervilha, a cor da semente, para a textura da semente, para o tamanho da planta, para a cor da flor, para o tamanho da vagem, para a cor da vagem, para cada característica, o organismo tem um par de fatores que segrega, que separa na formação dos gametas. Isso para nós hoje, nós já estamos carecas de saber. Por que é sempre um par de fatores? Porque todo mundo tem um pai e uma mãe, certo? Esse par de fatores que eu recebo do meu pai e da minha mãe é o par de fatores que eu tenho para cada uma das características. O que ele quer dizer com segrega na formação dos gametas? Não é à toa que a gente ficou uma aula inteira quase falando sobre meiose. O que é a meiose? Nada mais é do que a segregação do par de genes na formação dos gametas, certo? Então percebam aqui nessa planta aqui, ó, na amarela pura, ó, naquele mesmo esqueminha lá, só que agora ele está colocando o gene, certo? O que ele chama de par de fatores, fator hoje a gente conhece como gene. Então, na geração parental, para cada característica um par de fatores. Então ele tem um par de fatores para a cor amarela, para cor, né? Nesse caso amarela, um par de fatores para cor, par de fatores, todo mundo tem um par de fatores, certo? Quando ele chamou de geração pura, é porque esse par de fatores aqui é o que a gente chama hoje de dominante. Por que dominante? Porque quando eu misturo par de fatores amarelo com par de fatores verde, que determina a cor verde, nasce 100% amarelo na geração parental. Por quê? Porque eu combino, como eu tenho um par, na formação dos gametas, na meiose, o que acontece com esse par? Eu posso produzir aqui, nessa planta aqui, eu posso produzir óvulos ou com esse A, certo? Deixa eu voltar aqui. Ou com esse A aqui, certo? Ou vai ser esse, certo?
ou um Azão ou outro Azão. E o Azinho aqui do outro, ou vai ser esse, ou vai ser esse. Então eu posso ter uma combinação. Quando eu misturar esse com esse, ó, percebam que eu vou misturar o gameta desse com o gameta desse. Como eu tenho um par aqui, aqui é uma célula diploide. Lembra do diploide lá? Tem um par. O gameta é haploide, então ou vai um ou vai outro. Ou vai um ou vai outro. Então eu posso, quando eu misturar, quando eu for fazer a fecundação desse com esse, eu posso ter esse azão aqui misturando com esse azinho aqui, que é essa combinação aqui. Ou eu posso ter esse azão aqui com esse outro azinho aqui, que é essa possibilidade aqui. Ou eu posso ter esse azão aqui com esse azinho aqui, que é essa possibilidade aqui. Ou esse outro azão com o outro azinho aqui. Então, são 4 combinações possíveis desses 2 azões com esses 2 azinhos aqui, que de qualquer forma vai dar um azão com um azinho, certo? Como o azão, como o amarelo se manifestou 100%, eu digo que o amarelo é dominante. E eu uso como definição a letra maiúscula para característica dominante e a letra minúscula para característica recessiva. Não é tão simples assim, mas para fins didáticos, por enquanto, vale a pena a gente guardar isso. Característica dominante, eu uso a letra maiúscula para o gene, para o fator. Característica recessiva, eu uso a letra minúscula para o gene, para o fator, certo? Então, como eu tenho aqui o amarelo sendo dominante, quando o amarelo está em combinação com o verde, vai dar amarelo. Então, por isso que em F1 deu 100% amarelo. Porque o azão, que determina a cor amarela, é dominante sobre o azinho, que determina a cor verde. Então, se eu tenho o azão, eu vou ter amarelo, certo? Agora, o que eu fiz? Autofecundação de F1. Eu vou explicar isso aqui com detalhes mais para frente, mas já dá para a gente dar uma adiantada aqui. Ó, ele fez autofecundação. Então, o que ele fez? Pegou um azão azinho desse, cruzou com ele mesmo, com azão azinho. Quais são as combinações que eu posso ter? Eu posso ter, de novo, vão sofrer meiose, vai segregar, vai separar. Então, quando eu tenho um azão, eu posso ter um azão ou outro azão. Pode ser esse azão aqui, ó, com esse azão aqui, que é essa possibilidade. Se eu tenho azão é amarelo. Esse azão aqui com esse azinho aqui, de novo, é essa combinação. Se eu tenho um azão com outro azinho, o azão determina amarelo. Eu posso ter esse azinho aqui com esse azão aqui, o azinho com azão. De novo, não importa a localização do gene, importa se ele é dominante ou recessivo. Tem azão, manifesta amarelo. E, por fim, eu tenho esse azinho aqui, combinando com esse azinho aqui, que vai dar azinho, azinho. Não tem azão, não é amarelo. Azinho, azinho, verde, certo? Então, o que eu tenho? De novo lá, ó. Por que 25%? Porque aqui eu tinha 2 azinhos que teriam a possibilidade de se combinar. Depois a gente vai fazer um quadradinho no outro vídeo, chamado quadrado de Punnett, que fica fácil a gente perceber. Então, por isso que deu 75% amarelo e 25% verde. Porque os 2 azinhos se encontraram. 25% de probabilidade de se encontrar. Certo? E a mesma coisa aqui, ó. Agora já no F1, ó. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo o cruzamento dessa geração aqui, ó. Certo? Então, olha lá. Um azão azinho amarelo com outro azão azinho amarelo. Então, eu posso ter, na meiose, ó, separa. Aqui sofreu meiose. Ou azão, ou azinho. De novo. Ou azão, ou azinho. Então, eu posso ter a combinação desse azão com esse azão aqui, ó, em F2. Esse azão com esse azinho, amarelo. Esse azinho com esse azão, amarelo. E esse azinho com esse azinho aqui, verde. De novo, 75% amarelo, 25% verde. Certo? Então, esse é o monohibridismo, porque eu estou vendo uma única característica aqui. Essa característica, nesse caso, a cor da semente está representada pelo gene A. Por que é sempre um par? Porque eu tenho um pai e uma mãe. Eu recebo do meu pai e recebo da minha mãe. Por isso que eu sou diploide. Porque eu tenho um do meu pai,
e um da minha mãe. Quando eu vou fazer meiose, separa. Tá aqui no esquema aqui, ó. Diploide, esse aqui ele recebeu do pai ou da mãe, e vice-versa. Isso não vem ao caso. Mas quando ele vai sofrer meiose, ó, os gametas, aqui são os gametas. É metade. Só tem a metade, certo? Que no momento da fecundação vai se juntar desse jeito, ou desse jeito, ou desse jeito, ou desse jeito aqui. Isso é estatística, que a gente vai ver mais para frente também, certo? Então aqui são algumas das leis mendelianas. Depois de fazer esses experimentos com todas as características, com a forma da semente, com a cor, pela proporção, deu sempre 75% de uma característica e 25% da outra. E daí ele determinou quais eram as características dominantes e quais eram as características recessivas. Em relação à forma, a lisa é dominante sobre a rugosa. Por quê? Porque quando ele cruza lisa com rugosa, no final dá 75% liso e 25% rugoso. Dá a mesma proporção do experimento que a gente viu há pouco, certo? Então, a seguir, a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos, né? Mas eu queria mostrar mais essa parte básica, mais essa parte inicial, né, das leis de Mendel, para a gente entender também de onde é que vem a genética mendeliana, com o que ele trabalhava, como é que era o mecanismo do experimento que ele fazia, e aí, daqui para frente, a gente já vai falar de alguns conceitos que a gente vai usar bastante em genética, e falamos dos cruzamentos, como é que ele chegou naquela probabilidade ali, já falamos de cromossomos, de genes, e assim por diante, certo? Então, minha gente, aquele abraço, valeu, espero que eu tenha ajudado, qualquer dúvida, lá no e-mail institucional. Valeu, abração, minha gente. Fique com Deus.